Então, o caso é de um cão pug macho de 5 anos, que tinha um histórico de vômito há 30 dias e apatia, perda de apetite. Exame laboratorial, uma leucocitose com uma neutrofilia esquerda, uma anemia, um aumento de LT, algo sugerindo alguma doença um pouquinho mais crônica, sempre lembrando que crônica pode ser 3 dias, 4 dias já é crônica, não necessariamente em longa data, embora a gente tinha esse histórico de 30 dias. Tinha um exame de ultrassom com peritonite em abdômen, na região mesogástrica, e foi detectada uma sombra acústica, talvez um pouco anormal, pelo que eu entendo aqui, por terem dado essa informação, uma sombra em alça intestinal de delgado do estômago. Tinha uma suspeita clínica de corpo estranho intestinal. O exame ultrassonográfico realmente foi feito antes do exame radiográfico? Como é que foi isso, para a gente entender melhor o processo do raciocínio clínico, do desenrolar do diagnóstico desse paciente? Na verdade, a tutora desse paciente, ela era veterinária de grandes, né? Tinha pouco conhecimento da área de pequenos. E quando ele começou há 30 dias, ela levou numa clínica. Eles falaram que era uma doença do carrapato, começaram a tratar com uma dose errada de doxiciclina. Ele piorou muito e daí a tutora ficou, tipo, não acreditando mais em ninguém. A ultrassonografista, ela afirmou que tinha corpo estranho, né? Em região de alça e estômago, ela ficou realmente na dúvida. Então, ela sugeriu o exame contrastado, mas ela já tinha sugerido para a tutora fazer láparo, né? Porque para ela já tinha afirmado, só que daí a tutora, Legal. por ter um conhecimento técnico, preferiu fazer o exame contrastado para ver se mudava o diagnóstico. Se você não tivesse o exame ultrassonográfico, se você tivesse feito só esse raio-x simples, Provavelmente eu diria que essa alça dilatada era como? pegou na armadilha, né? Isso aqui é uma armadilha boa, é uma armadilha boa. E, na realidade, é difícil, às vezes, a gente realmente definir esses pontos, porque olha isso aqui, você tem aqui nessa lateral um cólon aqui que tem fezes, beleza, e depois parece que aqui é o final do cólon descendente, vem o transverso e o ascendente. Uma coisa que chama atenção é que a gente não vê a válvula ileocecocólica aqui, né? Eu não vejo ela muito bem. E quando a gente olha a VD, olhando só essa projeção, você fala, é do cólon mesmo, né? Está na posição do cólon. Mas o que me chamou também a atenção, que me deixou um pouco em dúvida aqui nessa imagem, que já me deixaria bastante com esse histórico, se eu tivesse pego só esse raio-x, com esse histórico todo, que é bem sugestivo de um processo obstrutivo, tem 2 imagens que me chamaram a atenção, que foi dessa alça aqui, ó. Eu acho que ela é uma alça. Eu não medi porque eu estava sem as imagens em Daikon, mas eu acredito que se eu fizer uma relação aqui do diâmetro da alça com a altura da L5, eu acho que vai dar mais de... Eu acho que dá os 2,4 de razão. Tem uma razão que a gente faz entre o comprimento máximo da alça intestinal, então incluiria essas paredes que para mim estão espessadas, porque a parede está espessada aqui, incluiria aqui, virei essa medida e compararia com a altura aqui do corpo vertebral da L5, ó. Então, imagens muito bonitas, parabéns pelas imagens. Eu acho que, embora ainda tenha faltado um pouquinho de contraste, não prejudicou o exame, manteve o exame um exame viável, de qualidade, totalmente factível fazer o diagnóstico com ele. Vamos lá. Então, vamos chegar no seu laudo. Bom, com relação ao seu laudo, eu vejo assim que o laudo do seu raio-x simples, ele foi à luz daquilo que você realmente viu, que você acabou de falar agora, que eu falei, você viu as alterações. Eu acho que ele tem uma descrição bacana, mas faltaram algumas coisas. Então, eu sugeri aqui, né, na verdade, na sua parte de abdômen, uma outra redação, não que sua redação esteja ruim, mas tentando condensar um pouquinho mais, tá? Estômago tópico, preenchido por conteúdo heterogêneo de radiopacidade, gás e líquido fluido, perda de conspicuidade ou perda de detalhe peritoneal em correspondência à região abdominal cranial direita e região mesogástrica esquerda, extensão de segmento de alça do intestino delgado, jejum por conteúdo gasoso com aparente espessamento de parede, em sobreposição à 13ª costela no tímpano direito e os demais segmentos de alça aí preservados. Aqui, obviamente, incluiria aqui ainda essa sua última frase, incluiria também a descrição da alteração radiográfica da pelve, tá? Da displasia coxofemoral.